Saudações, telespectadores da TV Outro Nível, começando mais uma edição do podcast com Alex Ramos e hoje recebendo um convidado muito especial, Marcos Silva, né? Teve aqui no município de Urbano Santos, falando aí sobre as bacias hidrográficas, esse não me enrola, bacias hidrográficas. Isso é bonitinho, né, Joyce? Mas vamos deixar ele se apresentar? Eu já conheço, né, na televisão. Sei que ele também veredou aí um grande período na militância política, mas vamos deixar ele se apresentar, né? Ele que tem um conhecimento vasto, e é claro que vai ser um grande aprendizado para mim e principalmente para você. Seja bem-vindo. Ô meu companheiro, eu que fico muito agradecido pelo convite. Meu nome é Marcos Silva, sou hoje coordenador socioambiental da CAEMA. A minha formação, eu sou mestre em desenvolvimento socioespacial e regional. Minha profissão é assistente social, além do bacharel em serviço social, tenho licenciatura em Geografia, História e Ciências Sociais e mais umas dezenas aí de especialização, tudo isso com o objetivo de buscar conhecimento para colocar à disposição da sociedade. Viu aí? É de se respeitar o currículo do homem, né? Exatamente. Marcos, de onde veio essa sede para absorver tanto conhecimento, para buscar tantas qualificações nas mais diversas áreas, nos mais diversos segmentos? Eu, até o ano de 2009, tinha muita resistência com o conhecimento acadêmico. Eu era um militante, ativista político, que comecei lá nos 15 anos de idade, já na organização dos trabalhadores, ainda na minha época se assinava a carteira muito cedo, e eu comecei a trabalhar jovem. E dediquei toda uma parte da minha vida à mobilização e organização dos trabalhadores, e eu imaginava que bastava conhecer as teorias de Marx, de Lenin, Trotsky, Rosa, isso já dava conta para responder, digamos, uma compreensão da sociedade. Me ajudou muito a compreender o modo de produção capitalista. Entretanto, em 2007, eu precisei mudar essa concepção de vida. A partir do momento que eu entrei na CAEMA, por meio de um concurso público, e me deparei com sérias dificuldades no campo do saneamento. Por exemplo, uma empresa que trabalha com água e com esgotamento sanitário, mas uma empresa que apresentava muita rejeição na sociedade, muitas críticas à empresa, críticas negativas principalmente, sem inclusive a ausência de uma crítica construtiva. Então eu imaginei, eu digo, eu vou precisar estudar saneamento e não se consegue estudar saneamento sem compreender do meio ambiente. Então, a partir dali eu tomei uma decisão que foi realmente ir para o estudo acadêmico. Também contribuiu muito comigo um diálogo que eu tive com o já falecido, digamos, Chico de Oliveira, que era um sociólogo, e nós tivemos uma conversa, um debate lá na Universidade Federal, onde ele abordava o tema que ele abordava era a crise dos movimentos sociais. E eu, em contrapartida, abordei com ele a crise da universidade. E depois daquele intenso debate, ele me fez um desafio: venha para a academia. E eu fiz um desafio para ele: venha para o movimento social. De certa forma que eu saí dali decidido a procurar estudar. E aí o meu primeiro curso foi realmente o serviço social, e depois desse curso eu não quis mais parar, porque é muito bom estudar, é muito bom compreender. Você, quando faz uma pesquisa, você consegue entender o objeto de forma concreta. Uma coisa é você ter uma análise subjetiva, onde você chega, a pessoa chega às vezes para você: eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com uma dor de barriga. Você fazendo uma análise subjetiva, você pode simplesmente dizer: olha, toma um medicamento tal, faz isso, faz aquilo. Mas por que os médicos hoje dizem o seguinte: bora fazer os exames? Porque o exame vai analisar concretamente a situação do paciente e a partir daí ele vai fazer a receita. E assim é nas demais ciências. Eu sou um homem das ciências sociais aplicada. Essas ciências sociais aplicadas também exige a pesquisa aprofundada, a análise empírica do objeto e, a partir daí, passar no crivo da teoria para buscar a solução. Foi assim que eu busquei estudar para compreender o saneamento básico e a questão ambiental, para, a partir daí, também avançar para o planejamento urbano, que é muito importante. De tal maneira que eu recomendo para as pessoas: façam um esforço para não ficar só com o ensino médio. Busque
o ensino universitário. Se não consegue chegar numa grande universidade, vá numa universidade menor, pode ser até de menos gabarito, porque o gabarito do estudante não está na instituição de ensino, está no compromisso dele com o ensino. Então eu recomendo que as pessoas busquem estudar, porque por meio do estudo, sobretudo o estudo científico, você pode contribuir com a sociedade. E não dá para a gente passar na vida, digamos, sem deixar um pedacinho de contribuição para que o mundo fique melhor. Até porque você vai deixar filhos, netos, e se você não conseguir deixar algo para eles melhor, assim como os nossos lá no passado nos entregou um pouco melhor, ou talvez até um pouco pior, nós precisamos ter o compromisso de melhorar. Ô Marcos, em municípios menores, meu caso de Rublano dos Santos, que é pequeno porte, tem o que entre 33 mil habitantes. Mas deve estar em torno de 40, esse dado está até falando ali com o secretário, até meio que é defasado, né? Mas são os dados oficiais, né? Que você apresentou lá, pelo último IBGE. Aqui nós temos uma jovem que a cinegrafista tem 21 anos, né? Então a mentalidade dos jovens interiores é muito diferente de cidades mais amplas, metrópoles, né, como é São Luís. Olhando para ela, olhando lá para a câmera, para o nosso telespectador mais jovem, especificamente, o que você diria para ele, que é do interior, e até para aquele que é da zona rural, que todo mundo tem acesso hoje à internet, né, tem um conhecimento na palma da mão, para ele buscar tal formação, tal aprendizado, porque muitos não conseguem ir para o grande centro, né? O que ele deve buscar nas cidades menores para se qualificar ainda mais? Meu companheiro, hoje, e minha companheira Joyce, hoje com o advento das tecnologias, por mais que a estrutura física das universidades e faculdades esteja distante de você, mas você consegue virtualmente trazê-la para perto de você. Por exemplo, só pegando a experiência da Joyce, ela é cinegrafista, então ela já está em um ramo de atividade econômica, que é o ramo da comunicação. Hoje ela facilmente vai nas redes sociais, ela tem o ensino médio, aí ela procura lá uma faculdade, um curso do campo da comunicação, que vai ajudar ela a se desenvolver. Pode ser jornalismo, pode ser comunicador social, essas ferramentas que ela já trabalha hoje, ela vai fazer uma formação, pode ser inclusive à distância, não tem nenhum problema. O problema é ela ter o compromisso de pegar o material, estudar, fazer as provas, as avaliações e ir dando sequência. Rapidamente ela se forma, rapidamente ela aprende, tem mais conteúdo. Se ela tem uma visão para o campo da comunicação, é esse campo que ela quer desenvolver. Então não tem hoje tantas dificuldades como no nosso tempo. Eu passei agora recentemente aqui em Itapecuru e tive um depoimento de uma senhora que ela mora em Itapecuru, faz farmácia em São Luís. Ela paga a faculdade R$ 1.300, ainda gasta R$ 800 para se deslocar todo dia, porque inclusive o prefeito ajuda, mas ela paga o transporte todo dia para chegar a São Luís para se formar. É um esforço muito grande. No caso dela, porque ela escolheu um curso que não está facilmente disponível ainda à distância. Mas existem muitos cursos que podem lhe ajudar no campo da comunicação ou em outro campo. Ela pode fazer pedagogia, por exemplo. Pedagogia é um campo que tem muito emprego. Geralmente tem, se você me permite, nesses municípios tem, né? Tem as parcerias com hoje, as universidades. Aqui tem também. Tem, do ponto de vista da empregabilidade, o curso de pedagogia é um curso que as professoras não suportam estar muito tempo dando aula, elas se aposentam realmente e vão descansar. Então tem sempre emprego, você seja principalmente no município, porque o município é responsável pela educação infantil e ensino fundamental. Mas tem o Estado, então a pedagogia, séries iniciais, é um bom curso que você pode fazer e pode, através de um concurso, ter um emprego ou de uma seleção numa escola privada. Então eu oriento assim, tem cursos tipo pedagogia, são bons cursos. Cursos na área de saúde também tem empregabilidade, seja do técnico de enfermagem ou a enfermagem. Enfermagem é mais complexo, é um curso hoje que tem muita concorrência, mas também tem espaço. Então, hoje você tem como utilizar bem as tecnologias, buscar conhecimento. Eu passei em um município e tem uma senhora lá que ela
ela trabalha no setor de meio ambiente, mas não tinha qualificação. Ela já me mandou uma mensagem dizendo que já iniciou a matrícula dela em uma faculdade à distância de gestão ambiental e vai estudar. É assim que a gente hoje tem facilidade para ter acesso ao ensino. Também pode fazer o Enem e, de repente, conseguir um curso melhor na universidade. Ter o Enem, ter o SISU, que a pessoa pode acessar hoje as universidades. Nós temos uma realidade diferenciada de uns 20 anos atrás. Hoje nós temos muitos campos universitários. Aqui mesmo, próximo de vocês tem Chapadinha, né, que é um campus universitário da UFMA, gabaritado, um campo poderoso. Então, hoje as coisas estão mais fáceis, mas não é porque está mais fácil que exige menos luta. Você, para vencer na vida, tem que lutar, tem que ter objetivo. Se você não define um objetivo de vida, você não sai do lugar, certo? Você fica sempre naquele lugar. Então, eu recomendo que as pessoas busquem estudar. Estudar nunca faz mal, faz só bem. Você falou sobre a questão da luta. Tem um slogan, é seu, só a luta muda a vida. Só a luta muda a vida. E esse slogan combina com o processo de educação, porque estudar é uma luta. Você dedicar dias e noites aos estudos é uma luta diária que você tem que fazer. Mas é uma luta que vale a pena. Eu vejo assim, muitos pais de família, você tem seus filhos, faça de tudo para que eles estudem. Por quê? Porque você está fazendo de tudo para que ele seja melhor do que você. E não tem realização melhor para um pai ou para uma mãe ver os filhos em melhor situação do que você. Então, um pai e uma mãe se realiza quando o filho está em melhores condições. Agora, quando o filho está sempre dependendo da mãe, sempre em situação pior do que o pai e da mãe, aí a vida não é feliz para um pai e para uma mãe saber que o filho está em situação pior. Então, o bom pai e a boa mãe é aquele que educa os filhos para que eles busquem ser melhor do que a si mesmo. Você é a favor desses benefícios sociais, de toda essa quantidade que o governo oferece, o governo federal, estadual, municipal? Veja como funciona a sociedade. No estado do Maranhão... Sim, vou falar mais ou menos do que eu escuto, né, das pessoas. Né? Não acaba deixando as pessoas acomodadas, essa quantidade enorme de benefícios? Na sua visão, pela sua experiência, que roda o Maranhão todinho. E eu posso falar disso, que eu sou de uma época que não existiam esses benefícios. E por isso eu me julgo um vencedor. A estrada que eu passei, pouca gente conseguiu passar. Eu fui filho de pai separado muito cedo. Eu comecei a trabalhar já vendendo suquinho, bolo aos 8 anos de idade. Depois no comércio, em oficina. Eu fiz tudo que um filho de pobre lutador faz na vida para chegar em algum lugar. Naquela época era bem comum, frequente. Não existia benefícios sociais, não existia nada disso. E por isso muitos não conseguiram passar pela estrada que eu passei. Hoje, porque a sociedade ela tem desigualdade sociais. Cada dia, como ela funciona, você termina tendo um sistema que poucos ficam muito ricos e muitos ficam muito pobres. E a lógica do governo que arrecada os impostos, para que é os impostos? Os impostos são arrecadados para mediar os conflitos da sociedade. Então imagine hoje o que seria do Brasil se não fosse o Bolsa Família. E o Bolsa Família não é em função da mãe receber lá um valor, seja de R$600, de R$900. O grande benefício do Bolsa Família não é esse. O grande benefício do Bolsa Família é a mãe ter o compromisso de manter o filho na escola. Até os 15 anos. Esse é o objetivo maior. Então, a mãe mantém o filho na escola. Se não tivesse o Bolsa Família, ela não estava nem preocupada se o filho tinha escola ou não. O filho estava nas ruas. E uma criança na rua, há uma tendência muito grande dele se tornar um prejuízo maior para a sociedade do que uma criança na escola. Então a Bolsa Família tem que ser vista como uma forma de sensibilizar o pai e a mãe, e eu digo as mães, porque nós temos uma grande quantidade de mães solo, que cria os filhos e as filhas sozinho. Às vezes o pai só soube mesmo aquele momento de prazer e foi embora.
E aí, essa mãe, tendo condições de deixar o filho numa escola, ela vai buscar renda para complementar a sua sustentação mensal, e ela está mantendo o filho na escola. Significa que aquele filho vai chegar nos 15 anos de idade com a conclusão do ensino fundamental. Isso nós vamos elevar o nível de desenvolvimento humano do Brasil. Já temos feito isso. Aí você chega nos 15 anos. O que acontecia recentemente? Chegava nos 15 anos, ia para o ensino médio, mas boa parte dos alunos abandonava, porque precisava trabalhar. A partir dos 15 anos não tinha mais Bolsa Família. Aí o governo vem agora com um benefício que é o pé de meia. Isso já vai ajudar. R$200 por mês, né? Já vai ajudar os pais a manter o filho na escola. O filho já fica, não, eu vou ficar na escola. Aí ele chega no final do período dele letivo do ensino médio, aí ele já vai entrar numa universidade, já vai ter benefício da universidade pública. Então já vai ter outra visão de mundo. Vou dar um exemplo. Eu tenho filhas. Sim. Eu sou viúvo. Quantos filhos? Eu tenho 4 filhas mulheres. 4 filhas mulheres. E tenho 2 homens, certo? Eu sou viúvo da primeira mulher. 6 total. Eu sou viúvo da primeira esposa. E criei minhas 2 filhas com o apoio das tias. E uma filha minha chegou aos 18 anos, terminando o ensino médio. Papai, eu quero trabalhar. Aí eu chamei ela para conversar e disse: olha, seu pai é pobre, mas você só vai trabalhar quando concluir o ensino superior, terminar a faculdade. Estava ela e estava outra aqui de lado, sim, escutando. O que precisar eu vou bancar até terminar o ensino. No velório de sua mãe, eu prometi para ela que vocês iriam para além da minha capacidade de estudo e dela, que era só ensino médio. E ela escutou aquilo e procurou estudar. Fez a faculdade dela. O curso superior dela. A outra escutou, a mais nova. Tinha 17, essa tinha 18. Com 19 anos, essa outra fez um concurso público para a Justiça Estadual. E aí ela passou no concurso. Eu não sabia do concurso. Ela me chamou: papai, eu quero ter uma conversa com o senhor. Uma conversa muito séria, tá? Eu sei que o senhor não vai gostar. Aí, adolescente, né, de 18 anos, eu disse assim: minha filha, é neto? Se for neto, não se preocupe, que a gente cria. Então, ela: não, papai, não é isso. Aí ela contou a história. Eu passei num concurso da Justiça Estadual e quero trabalhar. Ela já fazia um curso de História na UEMA pela manhã e Geografia à tarde na UFMA. A outra fazia Pedagogia e depois mudou para enfermagem. Formou enfermagem. Aí eu disse: um concurso público. Eu digo: minha filha, por que você está me falando isso? Não, porque o senhor conversou com minha irmã, com a Juliana, e disse que não era para trabalhar. Eu disse: olha, porque a Juliana me propôs um emprego no setor privado, mas um concurso público é algo seguro. Então você vai assumir com 19 anos seu concurso e tranca um dos cursos e faz o outro. Ela trancou História e ficou fazendo Geografia. Depois ela até mudou para Direito, porque o campo da Justiça, ela tinha 19 anos, hoje ela tem 38 anos de idade. Já tem acho que 19 anos de... Mais nova do que eu. Exatamente. E a outra fez enfermagem, já tem 39 para 40 anos, já também concursada. Então minhas filhas são concursadas. Uma outra é advogada e uma outra está estudando pedagogia, mas já tem a vida resolvida, casada, tem o negócio dela e vive tranquilo. Então, assim, para o pai e para a mãe, o objetivo principal é ver os filhos melhores. Eu só iniciei minha carreira acadêmica depois que elas se formaram. Formou, aí ela disse: papai, agora faça um concurso. Agora é a sua vez. Faça um concurso público. Eu estava 10 anos trabalhando como autônomo, e aí eu... Trabalhava de quê? Eu sou assistente social, já trabalhei, mas a minha primeira profissão, eu fui eletricista de manutenção industrial. Trabalhei com isso desde os 15 anos de idade. E deixei a partir de 2014 que eu passei a entrar para o serviço social. Entendeu? Ok, então, caramba, passou... Quanto tempo aí, Jorge? 19. Vamos começar no tema, vamos rapidinho aqui por o tema comercial, a gente volta aqui para o tema. Falar do tema. Que a gente volta.
compare e comprove. Ninguém vende mais barato do que a Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Aqui tem de tudo, medicamentos com descontos incríveis, suplemento para quem gosta de cuidar da saúde, linha infantil completinha que você só encontra aqui, perfumaria e cosméticos das melhores marcas para você ficar ainda mais linda. E o melhor de tudo isso com aquele atendimento especial. Então não perde tempo, vem para a Ultra Popular que aqui você encontra os melhores preços. Preço baixo é lei, pesquise, compare e comprove. Ninguém vende mais barato. Na Belo Pão, padaria e pizzaria, tradição e sabor caminham junto todos os dias, desde cedo. Tudo isso para você, amigo cliente. Nosso segredo é simples, ingredientes frescos, receitas feitas com amor e carinho e pela uma equipe que ama o que faz. Aqui você encontra muito mais que bons sabores. Encontra um atendimento que acolhe e que faz você se sentir em casa. É aquele lugar com gosto de família, de aconchego e, é claro, de comida boa. Belo Pão é mais que uma padaria, é mais que uma pizzaria. É um pedacinho da sua história, aqui, todos os dias. Vem pra Belo Pão! Você está procurando o veículo certo, seja carro ou seja moto? A JC Veículo é o lugar certo. Aqui você encontra qualidade, preço justo e a chance de comprar o seu veículo com segurança e transparência. Na JC Veículos e Acessórios, cada cliente sai satisfeito e cada negócio é uma conquista. Em Urbano Santos somos mais do que uma loja, somos um espaço de oportunidade, confiança e bons negócios. Ir ao seu dentista a cada 6 meses é muito importante para a sua saúde bucal. Em Urbano Santos, conte com o Dr. Henrique Reis, há 26 anos cuidando do seu sorriso. Uma equipe comprometida em entregar resultados ao seu tratamento, proporcionando uma experiência confortável e atendimento individualizado. Aqui nós tratamos o ser humano como único, com amor e dedicação ao que nos propomos fazer. Cuidar de você. Essa é a nossa missão. Nosso bate-papo está bem agradável, hein? Primeiro bloco aí, quase 20 minutos. Muito conhecimento, muito aprendizado. E com o Marco Silva, né? Veio aqui fazer um seminário em Urbano Santos, a gente aproveitou, a gente raptou ele, sequestrou aqui para a Sala do Empreendedor, no qual a gente agradece a coordenadora, a Priscila Fortina, que sempre abre aqui o espaço para que a gente possa fazer o nosso podcast. Vamos para o nosso tema aqui? Vamos lá? Que seminário foi esse que veio apresentar em Urbano Santos? Estava o secretário de Meio Ambiente, a gente viu também a secretária de Cultura e Turismo, a Laís Matias, o secretário de Trabalho, Emprego e Renda, o Fábio Serra. E estudantes também, né? Estudantes. Meu companheiro, o estado do Maranhão tem 1/3 de toda a água do Nordeste. É um estado muito rico em recursos hídricos. Nós temos aí 12 bacias hidrográficas, bacias principais, mas tem subbacias, microbacias. Só que nós cuidamos muito pouco dessa água. Nós não temos o cuidado que tem o estado do Ceará, o estado da Paraíba, o estado do Piauí. Existe hoje formado 7 comitês de bacias hidrográficas. Tem um fórum que reúne esses comitês e o Fórum Maranhense de Comitês de Bacia convidou a Coordenadoria Socioambiental da CAEMA, a Coordenadoria de Gestão e Planejamento de Bacias e a SEMA para iniciar um processo de constituição de mais 4 comitês de bacias. Então, a partir daí, com essa experiência dos seminários que nós temos feito, que é discutir com a sociedade a gestão sustentável das águas, surgiu a ideia do Comitê de Bacia do Preguiça e Periá fazer esse seminário na cidade de Urbano Santos. E o secretário de Meio Ambiente aqui, o Nilton, né? Nilton abraçou a causa, fez um seminário espetacular, uma mobilização muito boa na cidade e ofereceu possibilidade da gente dialogar sobre essa gestão sustentável das águas e, ao mesmo tempo, trazer uma companheira da SEMA para discutir os programas que a SEMA tem a oferecer para a região,
que é a questão da Floresta Viva e outros programas. Então, o que cabe a nós aqui foi discutir as formas como nós devemos fazer para instituir os instrumentos de gestão das águas e, ao mesmo tempo, fortalecer a consciência na sociedade que nós temos que proteger as nascentes, proteger os rios e fazer com que o ciclo da água não venha a sofrer perturbações ao ponto de interromper a produção de água doce naturalmente. Então, esse é o nosso desafio. Dentro dessa discussão, a gente discute plano diretor da cidade, plano de saneamento, até porque as cidades crescem. A exemplo aqui de, digamos, Urbano Santo é uma cidade que já tem mais de 30 mil habitantes. O censo atual aponta para 33 mil. Desses 33 mil, só 9 mil está na área rural. A maior parte está na área urbana, ou seja, mais de 20 mil estão na área urbana. Então tem uma população urbana muito forte já, e se a gente não discutir a forma de fazer gestão sustentável dos recursos naturais, incluindo a questão dos recursos hídricos, poderá no futuro ter prejuízos, né? Já pensou, hoje nós temos aqui o rio Mucambo, né? Ele é Mucambo em um lugar, é Rio da Hora em outro, é Rio Bandeira. Nós temos os dois rios, né? Que é o rio Boa Hora e o rio Mucambo. Mucambo, que eles se juntam, eles formam, digamos, um único manancial superficial. Esse manancial superficial... É o Rio Preto. Né? E esse manancial superficial, ele é muito importante para esta cidade. E essa cidade tem responsabilidade sobre ele, porque a cidade está sendo construída à margem dele. Então, é chamar a atenção da cidade para cuidar desse rio, para fazer com que ele não venha a ser degradado. E para cuidar dele, eu tenho que cuidar das nascentes. E tenho que cuidar também do solo. Então, a ideia foi fazer uma discussão técnica sobre esses elementos de sensibilização e os instrumentos adequados para garantir a proteção das águas. Eu fiquei muito feliz com a receptividade dos participantes, com o nível de debate colocado pelos participantes, e eu tenho plena certeza que o Urbano Santos vai crescer, mas vai buscar crescer com sustentabilidade. Crescer com sustentabilidade é crescer protegendo as águas, protegendo as matas e protegendo o meio ambiente. Agora, eu só senti falta da presença maior dos participantes, do público, né? Era para ter mais alunos, mais secretários, empresários, o pessoal do agronegócio também era para estar presente, pelo menos eu penso dessa maneira, né? Mas os que vieram gostaram bastante, né? Tanto é que teve aplausos em vários momentos, né? Pelo que eles estavam ouvindo, eles certamente gostaram. Agora, deixa eu mandar um abraço aqui, eu acho que é secretário de Meio Ambiente de Belágua, é Neto, não viu? Belágua, acho que é Neto. Né, que vem com essa equipe também, a gente tem que mencionar, estava aqui prestigiando. O que o Urbano Santos e Belágua, vamos colocar assim, tem a ver com o seminário que trata sobre as bacias do rio Preguiça e Periá. Urbano Santos, parte do território de Urbano Santos, as águas caminham para a bacia do rio Preguiça. Então é muito importante para... Já respondeu de lá. Então assim, porque o sistema de bacia hidrográfica, você tem aqui uma parte que vai para o Muni, do município, o território, deságua para o Muni, que é a partir do afluente principal, que é o Mucambo, e esses outros cursos d'água que você falou, e a outra parte é para o Preguiça. Então, o Comitê de Bacia do Rio Preguiça, entendendo a importância do município do ponto de vista do crescimento, que é o município que está em crescimento econômico, está em crescimento urbano, resolve fazer esta atividade que, inicialmente, o público, em função da mobilização, e como é algo novo e que está iniciando, a tendência é realmente não ter ainda um público expressivo. Mas, evidentemente, que a partir deste evento, as pessoas farão outras atividades que vai buscar a mobilização social, uma maior participação. Eu vejo que é preciso participar os estudantes, os pescadores, os trabalhadores rurais, o pessoal do agronegócio, os empresários da cidade. Por quê? Porque a cidade está crescendo. A cidade precisa de água
tratada com qualidade nas torneiras. Para ter água tratada, ela precisa preservar os mananciais superficiais, mas também proteger o manancial subterrâneo de contaminação. Então, ele precisa de uma política de saneamento que garanta água, esgotamento sanitário adequado, drenagem das águas de chuva da forma mais eficiente possível, um serviço de coleta e destinação adequada dos resíduos sólidos e também sensibilização para reduzir a geração de resíduos, só usar aquilo que é extremamente necessário, fazer compostagem, educação ambiental. Os desafios são grandiosos, mas uma cidade que tem uma equipe que trabalha com comunicação igual a você, igual a companheira que está aqui conduzindo, a Joyce, é uma cidade privilegiada do ponto de vista, o próprio secretário de Meio Ambiente, né, o prefeito da cidade, embora não tenha vindo, mas justificou a sua ausência, demonstra que tem desejo de ver as coisas melhorarem. E hoje nós temos que entender que a sociedade tem seus conflitos, suas diferenças, seja ela política, religiosa, futebolística, mas nós temos que entender que o momento é de nos abraçarmos, de cada um dar o melhor de si, para que a humanidade possa ainda ter um futuro grandioso, um futuro longo, porque cada espécie que desaparece, cada árvore que deixa de existir, cada espécie de peixe, de animal que deixa de existir, é um passo que a humanidade dá também para a sua própria extinção. Então, ou a gente pensa em proteger todo o ecossistema, toda a biodiversidade, ou então nós também vamos caminhar para a nossa própria extinção. E é esse o nosso desafio. É uma luta constante que envolve mobilização social, educação ambiental, envolve solidariedade, envolve participação efetiva das pessoas. Eu, por exemplo, os colegas, você me convidou para esse podcast, eu poderia já ter ido embora almoçar, mas eu disse para você o quê? É importante para a cidade, vamos fazer. Sim, porque a gente deixa um recado, certo? Cria um debate. Eu escutei estudantes aqui falar, embora a mobilização não tenha sido muito grande, mas os que vieram participar do evento, deram opinião. Isso para mim já é, quando eu chego num lugar que eu vejo o estudante se manifestar, fazer pergunta, dar opinião, eu digo, o futuro está alcançando. É uma semente que foi plantada, eles já vão dividir o conhecimento, compartilhar com os colegas. Exatamente. E nós teremos outros momentos, essa cidade vai se mobilizar em defesa do meio ambiente. E aí eles que tiveram presente, quando tiver o seminário, alguma prova relacionada ao tema, eles vão estar um passo à frente dos outros que não vieram. Com certeza, com certeza. E quais são esses principais desafios para a gestão dos recursos hídricos dessas bacias do rio? Eu penso que nós precisamos, o primeiro desafio é mobilizar a sociedade para que ela se organize e crie os comitês de bacia. E que poder público, sociedade civil organizada, quando eu falo poder público é a estrutura de prefeitura, principalmente Secretaria de Meio Ambiente, mas também a estrutura do Estado, Secretaria de Meio Ambiente do Estado e outros órgãos. Aí sociedade civil, quando eu falo sociedade civil, eu falo de sindicatos, ONGs, universidades, toda essa sociedade civil também está presente. E os usuários dos recursos hídricos. Quem é? É o pessoal que usa na irrigação para a sua produção agrícola, é o pessoal que faz a captação para tratar a água e distribuir na cidade, é o pescador que usa a água para criar o seu peixe ou então para deixar que o peixe reproduza, é o trabalhador, digamos, da agricultura, o STR, que está lá precisando da água para produzir. Então, esse segmento se mobilizar para dizer, nós vamos constituir e manter os comitês de bacia, para mitigar os conflitos pelos usos. Existem múltiplos usos da água. Então, esses múltiplos usos, você precisa equacionar os conflitos. A água é para usar para a agricultura? Mas não é só para a agricultura. É para usar para a indústria? Mas não é só para a indústria. É para usar para o urbano? Mas não é só para o urbano. Então, tem conflitos que o comitê de bacia resolve. E ainda mais, buscar conhecer a disponibilidade hídrica de cada região hidrográfica e a qualidade da água ali existente.
A partir daí, eu sei que eu tenho disponibilidade hídrica, eu tenho água com qualidade, eu administro os múltiplos usos, aí é evoluir para um ponto da gente fazer um planejamento para buscar avançar nos instrumentos de gestão dos recursos hídricos. Não dá mais hoje para toda pessoa furar um poço e achar que a água que é pública é dele. Não, a água é pública. Eu vou usar a água, mas eu preciso que a sociedade me autorize a usar. Eu não posso usar prejudicando outros setores. Então, a partir daí, a gente vai avançando numa nova consciência. O mais importante é compreender que hoje a gente cuida da água na nascente, no rio e na nossa casa. Não deixar desperdiçar. Tem uma torneira vazando? Vai lá, conserte. Peça para a companhia botar o medidor para você saber quanto você está gastando de água por mês. O hidrômetro. O hidrômetro. Da mesma forma que lá no pulso, coloca o hidrômetro para saber quanto você está tirando, porque você precisa cuidar também da água subterrânea. Se você não cuidar da água subterrânea, você não vai ter nascente. Se você não tem nascente, você não tem rio. Se você não tem rio, você não tem vida. É possível fazer tudo isso porque demanda muito recurso financeiro. Como é que é a situação da CAEMA no Maranhão? No seminário você falou que o Estado tem que colocar um aporte financeiro, cerca de 18 milhões de reais todo mês. Exatamente, para ajudar, em função das perdas de faturamento. A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, CAEMA, opera em 136 municípios hoje, dos 217, e ela, apesar de oferecer uma média superior aos demais operadores, mas ela tem dificuldade financeira, porque nós temos perdas na distribuição, que é ligação clandestina, vazamentos, e temos perda do faturamento. Muitas pessoas recebem água sem sequer ter uma continha em casa. Como o sistema é coletivo... E a taxa mínima em torno de R$30. R$33. Como, é irrisório para a maioria das pessoas. É mais barato do que duas Heineken de 600 ml. E muitos não pagam. Não pagam. Então isso aí é ruim, porque o sistema entra em colapso, porque o sistema é coletivo. É tipo assim, eu, você e a Joyce aqui decidimos fazer uma festa. Aí a gente faz o orçamento para comprar as coisas. Aí só você dá o dinheiro. Nós dois não vamos dar. Aí a nossa parte não entrou, a festa não vai acontecer. Porque você vai comprar a sua parte, então se a festa acontecer, você vai ter que pagar a nossa parte. Então, o sistema de água é coletivo. Se você paga água, seu vizinho não paga, seu vizinho está prejudicando você. Então, as pessoas têm que ter consciência que a água tem que ser paga. Agora, o extremamente pobre, o Estado coloca lá no benefício, que é a conta paga. E tem também a tarifa social, que é só a metade da conta. Né? Mas a gente precisa fazer com que as pessoas recebam a água com qualidade, quantidade, regularidade, medida e que pague a sua tarifa. Isso aí é importante para manter o sistema. Nada funciona, você não vai conseguir manter seu negócio se você não tiver aqueles que contribuem com o seu negócio. Você bota uma banca de laranja para vender, se você bota 100 laranjas na banca, você vende 30, recebe 70, você não recebe, seu negócio vai falir logo no segundo dia. A mesma coisa é a água. O pessoal reclama muito que tem ineficiência da CAEMA. Tem, mas é porque muita gente não paga as contas. E se não paga, não dá para pagar energia elétrica, não dá para pagar os insumos, porque fazer o tratamento de água, pegar a água lá do rio, servidores, fazer todo o tratamento e mais os empregados, é custo. Fazer pesquisas. Pesquisa, é custos. Então esse é o desafio, é a gente fazer com que a vida das pessoas melhore, cada qual fazendo a sua parte na sociedade, dando a sua contribuição na sociedade. Vamos a mais um intervalo comercial, já já a gente volta. Ir ao seu dentista a cada 6 meses é muito importante para a sua saúde bucal. Em Urbano Santos, conte com o Dr. Henrique Reis, há 26 anos cuidando do seu sorriso. Uma equipe comprometida em entregar resultados ao seu tratamento, proporcionando uma experiência confortável e atendimento individualizado. Aqui nós tratamos o ser humano como único, com amor e dedicação ao que nos propomos fazer. Cuidar de você. Essa é a nossa missão. Você está procurando o veículo certo, seja carro ou seja moto? A JC Veículo é o lugar certo. Aqui você encontra qualidade,
preço justo e a chance de comprar o seu veículo com segurança e transparência. Na JC Veículos e Acessórios, cada cliente sai satisfeito e cada negócio é uma conquista. Em Urbano Santos somos mais do que uma loja, somos um espaço de oportunidade, confiança e bons negócios. Na Belo Pão, padaria e pizzaria, tradição e sabor caminham junto todos os dias, desde cedo. Tudo isso para você, amigo cliente. Nosso segredo é simples: ingredientes frescos, receitas feitas com amor e carinho e pela uma equipe que ama o que faz. Aqui você encontra muito mais que bons sabores. Encontra um atendimento que acolhe e que faz você se sentir em casa. É aquele lugar com gosto de família, de aconchego e, é claro, de comida boa. Belo Pão é mais que uma padaria, é mais que uma pizzaria, é um pedacinho da sua história, aqui, todos os dias. Vem pra Belo Pão! Pesquise, compare e comprove. Ninguém vende mais barato do que a Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Aqui tem de tudo: medicamentos com descontos incríveis, suplemento para quem gosta de cuidar da saúde, linha infantil completinha que você só encontra aqui, perfumaria e cosméticos das melhores marcas para você ficar ainda mais linda. E o melhor de tudo isso com aquele atendimento especial. Então não perde tempo, vem para a Ultra Popular que aqui você encontra os melhores preços. Preço baixo é lei. Pesquise, compare e comprove. Ninguém vende mais barato. Muito bem, já para o terceiro bloco, e dessa vez vai ser o último, né? Geralmente a gente faz 4 blocos, mas tem o compromisso aqui do nosso convidado, do Marcos, para que a gente o libere, porque ele vai pegar a estrada, né? Nós sabemos que alguns trechos da ML 224 está em péssimo estado de conservação. E já vai estar falando assim, ó, aponta na verdade. Ela se livrou, porque geralmente, o Marcos, tem a ligação que a gente faz do celular do nosso convidado, tem a pergunta do cinegrafista, né? Hoje ela se livrou. E também não vai ter a ligação, né? Vamos lá. Mas fique à vontade, vocês é que decidem. Não, tem o seu tempo aí, nós sabemos ainda que tem que sair e pegar a estrada, que não é das melhores em muitos trechos, né? A gente até agradece ter aberto um tempinho aí na sua agenda para poder atender, não a mim, mas também ao nosso internauta, né? Nosso telespectador. Você ali no seminário, eu estou buscando muita coisa no seminário, 70% da água você disse que é desperdiçada, é isso mesmo? 70% que é tratada, da água tratada é desperdiçada no Maranhão. No Maranhão, não é só a Caima. Qual o motivo? O que acontece? Veja bem. Não é só da Caima. Não, a média de desperdício no Maranhão chega a 68%, em números exatos. O que é isso? A água que você faz a captação, trata e coloca na rede. Como é esse desperdício? Esse desperdício ele aparece em redes obsoletas, com vazamento e também em ligações clandestinas, que a pessoa liga e na ausência do hidrômetro. O que significa? Você está na sua casa lá, você não tem hidrômetro, não está preocupado com quanto vai gastar, dá um problema no vaso sanitário, a caixa do vaso sanitário está derramando água continuamente, você não vai comprar os equipamentos para substituir, porque você não tem o hidrômetro para medir, para saber quanto está desperdiçando. Uma torneira começa a pingar na pia, você não conserta. Às vezes um cano rachado você não conserta, uma cisterna que está vazando você não conserta. Então esse desperdício de água que se dá tanto nas redes como no ambiente doméstico, ele é imenso. Isso traz prejuízo para as operadoras de saneamento e para a eficiência do serviço. A média nacional é em torno de 33%, 32%. No Maranhão é muito alta essa média, certo? Sobretudo em função da consciência da medição. As pessoas acham que a água que chega encanada em casa é igual à água do rio. Você usa sem se preocupar com o custo que se teve para chegar até a sua casa.
Como é que resolve isso? Porque não adianta só eu chegar aqui e dizer isso. Eu preciso dizer como resolve. Resolve com ações de educação ambiental e com medidas de engenharia que possa garantir a hidrometação, garantir a retirada de vazamentos em redes. Às vezes o vazamento não está nem aparente, quando ele aparece já tem um buraco na rua. Às vezes a população comunica, mas não tem a eficiência de tirar rapidamente. Então nós precisamos dar uma arrumada na parte de engenharia e na parte de educação ambiental para avançar nessa questão. Então esse é um desafio. A média, como eu falei, a média estadual é 68%. Tem município que é operado pelo próprio município, a média chega até 80% de água desperdiçada. Certo? A CAEMA tem uma média CAEMA é mais baixa, hoje está em torno de 60%. São Luís, vou dar um exemplo, São Luís assim, era 60% até o ano passado. Esse ano nós reduzimos 5%, está 55%. Como foi que se reduziu? Colocando hidrômetro. Na hora que coloca o hidrômetro, a pessoa já sabe que se desperdiçar vai para a conta. Ele vai ter que pagar ou então arranjar uma confusão na vida dele. E você é a favor da privatização ou não? Seria uma solução? Não. As privatizações, como tem se mostrado, não é a solução. A minha posição é o seguinte: os serviços de saneamento básico começou pela iniciativa privada. Se você pegar a história do próprio Maranhão, a primeira cidade mais populosa, São Luís, de 1850 até 1923 foi a iniciativa privada. Ou melhor, até 1944. Deixa eu te explicar. Primeiro a Ana Jance, junto com o Cunha Santos, colocaram um negócio, pegava a água nas fontes dela, colocava numa carroça e entregava de porta em porta, e cobrava pela água. Em 1874, ainda no período do Império, antes da República, foram buscar na Inglaterra um engenheiro que colocou um sistema de captação de água com máquina a vapor que destinava água para São Luís, ali é onde é hoje a Praça Deodoro, a Praça do Panteão, ali era o reservatório de água, era o chafariz. E do lado onde é o Liceu era o quartel de polícia, para vigiar a água, certo? Então, esse arranjo durou até 1923. Em 1923, o governo maranhense foi buscar a ULA Engenharia, lá nos Estados Unidos, uma empresa americana, para trabalhar com água, energia elétrica e com os bondinhos. A ULA trabalhou até 1944, quando a gente vai iniciar o período estatal em todo o Brasil. O então, na época, presidente Getúlio Vargas, antes da sua deposição, orientou todos os estados a ter suas empresas para trabalhar com água, com energia e com bondinho, e alguns lugares no Maranhão com prensa de algodão, que era para ajudar a economia a crescer. E assim foi feito. Esse arranjo dessa primeira empresa durou até 1958, quando começou o Estado a criar um departamento de água e esgoto, o DAS. E aí, o DAS funcionou até 69, quando foi transformado em Sanel, em São Luís, empresa para tratar da água e do esgoto só de São Luís, e o Estado criou em 1966, pelo jovem, na época, governador José Sarney, criou a CAEMA. A CAEMA foi criada para quê? Para atender os municípios com menos de 5 mil habitantes. Nessa época, eram muitos municípios, só tinha 8 municípios no Maranhão que tinha população superior a 5 mil habitantes. Os demais todos eram menos de 5 mil. E por que a CAEMA foi construída? Porque a Fundação CESP amparava esses municípios com mais de 5 mil habitantes. Município com mais de 5 mil habitantes tinha recurso da Fundação CESP para saneamento. Os outros não tinham. Então o José Sarney, de forma brilhante, magnífica, criou a CAEMA e levou para o interior do estado. A sede lá na capital, mas o primeiro sistema da CAEMA foi aqui em Chapadinha. Depois a CAEMA foi se expandindo para os demais municípios. Hoje nós estamos em 136 e já chegamos a estar em 141 municípios. Então o modelo CAEMA foi feito para salvar os municípios onde as prefeituras não tinham condições de investir em saneamento. E aí, no ano de 1971, com o advento do Planasa, o modelo CAEMA incorporou a Sanel de São Luís e passou a ser só CAEMA. CAEMA, inclusive, na cidade de São Luís. E hoje nós estamos numa cidade
com mais de 1 milhão de habitantes, onde nós atendemos com água, mesmo com intermitência, mas nós atendemos mais de 90% da população. E com esgoto já estamos atendendo a metade da cidade. Então, muitos anos de produção e que, se eu for comparar as iniciativas de privatização, Timon, Ribamar, Paço do Lumiar, com os investimentos que a Caema fez nos últimos 20 anos, 96% de todo investimento em saneamento básico no estado do Maranhão é via Caema. Então, a Caema é um modelo adequado para fazer a gestão do saneamento. O que está faltando é, certamente, mais investimentos, que nem sempre tem, e a gente resolver esse problema de redução de perdas, tanto na distribuição como perda de faturamento. É o diálogo com a população para fazer isso inicialmente. E melhorar uma estrutura que em alguns lugares estão obsoletas, né? Uma estrutura construída há 20, 30 anos, que precisa de uma revitalização. Então esse trabalho é possível fazer e é o que eu tenho visto o esforço do governador Carlos Brandão, da direção da Caema, por meio do Marco Aurélio Freitas, inclusive conseguiram via o PAC, novo PAC, o PAC 3, recurso aí para mais de 9 bilhões só para investir em saneamento. E a maioria dos projetos da Caema, projetos que foram elaborados em 2017 e projetos que vão ser atualizados, mas sem esses projetos a gente não teria conseguido esses recursos no governo federal, via o PAC, que vem recursos privados. Cabe o setor privado no saneamento? Cabe, mas não como dominante. Porque quando o saneamento é privado, todo o recurso que entra vai para a tarifa. E a nossa população não está suportando a tarifa da Caema, que é baixa, é uma das menores do país, se não dizer a menor do país, R$ 33, para 10 metros cúbicos de água. Imagine suportar uma tarifa de R$ 80, de R$ 60, como é a tarifa que o setor privado quer. Não dá certo. O privado pode entrar como parceiro pontualmente em alguns lugares, mas aqui nesse município nós temos como buscar, e em outros municípios, buscar alternativa sobre o guarda-chuva do poder público do Estado para melhorar. Diálogo político, capacitação e qualificação da gestão e avanço nas obras que a gente pode fazer junto com a população, tendo consciência de que o serviço está sendo prestado, a tarifa deve ser paga. Ok, e assim a gente vai finalizando aqui o nosso podcast, mas antes, queria que você deixasse suas considerações finais. No início a gente enrolou e agora de novo. Vai voar tudo assim. Deixa as suas considerações finais. Maravilha. Eu quero inicialmente agradecer vocês pelo diálogo. Uma equipe de jornalismo, de comunicação da cidade, que tem muito respeito na cidade e tem uma qualidade, inclusive dá para sentir na sua preocupação de ter se inserido nos temas do seminário. E a Caema fica à disposição do município para ajudar na questão do plano de saneamento básico, na política de saneamento, auxiliar na questão da política ambiental. No que a gente puder fazer junto, a gente quer fazer junto. É essa a disposição. A prefeitura pode ficar consciente de que nós temos como melhorar o serviço de abastecimento de água, de esgotamento sanitário aqui, temos como também ajudar nesse processo de institucionalização de investimentos que precisa ter, nada anda sem investimento, e, sobretudo, o desafio de prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, de outras instituições, Sociedade de Urbano Santos e Caema, se juntar para a gente proteger os recursos hídricos e garantir que aqui venha a ter serviços de abastecimento de água com qualidade e regularidade. Esse é o desafio. Para acontecer, nós temos que dar as mãos, se juntar, para que a gente possa realmente vencer esses grandes desafios colocados. Muito obrigado, um abraço a todos e todos os moradores aqui desta cidade magnífica. É uma cidade que a gente chega e não dá vontade de ir embora. Estou até agora, nem almocei, mas certamente a gente vai ter a oportunidade de voltar aqui no Urbano Santos. Um grande abraço e até o próximo encontro.